Tudo bem, turma? Professor Clério em mais uma Top Dica. E agora, essa Top Dica aqui é uma homenagem ao Ricardo, a Daniele e o Marcos, que mandaram lá no meu direct, lá no Instagram, para que eu falasse com eles sobre alguns princípios e sobre a ideia da falsidade, dos crimes de falsidade e do estelionato. Como é que funciona isso? Como é que pode vir na prova? Como que pode acontecer uma situação para eu saber de quem é a competência para julgamento dos crimes de falso quando tem a finalidade do estelionato? Então olha só, nossa vinheta vai rodar e eu já vou falar. Ok, quando nós falamos nos crimes de falso, eu já disse para vocês que a competência, e eu falei num outro vídeo, que a competência geral dos crimes de falso é da União. Por quê? Os crimes de falsos, eles estão relacionados, em sua grande maioria, com a ideia da fé pública e a emissão de documentos ou a conferência de documentos pela atividade da Casa da Moeda, principalmente quando nós olhamos ali para a ideia de moeda falsa. Então eu vou pegar este crime específico para que a gente possa fazer esta comparação. Quando nós falamos no crime de moeda falsa ou no crime de papéis que eles são produzidos pela Casa da Moeda, que eles são produzidos e colocados aí em circulação para que a gente possa ter uma economia funcionando, uma sociedade regularmente funcionando, a competência é da União. Por quê, Clério? Porque ele fere a fé pública, mas não só por isso, é porque quem emite esses papéis, quem dá esta certificação, essa manifestação de verdade, é a Casa da Moeda, que é competente para emitir, para pôr em circulação estes papéis ou estes documentos aí, ok? Então, sabemos que a competência é da União. Agora, quando nós nos deparamos com uma falsificação grosseira que tem a finalidade de enganar alguém para que alguém de livre e espontânea vontade seja aquela pessoa, a vítima ali, que coloque para você, que disponibilize determinados bens, que você aufira vantagem, enganando a pessoa, nós temos o crime de estelionato lá do artigo 171. E aí nós enfrentamos um problema. Por quê? O artigo 171, que é o crime de estelionato, ele protege o patrimônio. E os crimes de falso, o crime de moeda falsa, ele protege a fé pública, o regular funcionamento da sociedade, a crença na veracidade dos documentos. E de quem é a competência, então, quando o estelionato se exaure, né? Quando o falso se exaure no estelionato? E, sobretudo, destacando quando é o caso de uma falsificação grosseira. Pois é, presta muita atenção, eu já vou falar para você, mas antes, curte, se inscreve aí, para que eu possa passar mais dicas como essa, mais top dicas. Por quê? Segundo as estatísticas do YouTube, cerca de 80% das pessoas que assistem os vídeos, eles não são inscritas. E quando você curte e se inscreve, você ajuda o nosso trabalho a crescer, você ajuda o nosso canal a chegar mais pessoas, a levar mais conhecimento. Falando nisso, pega essa aí. Segundo a súmula 73 do STJ, tratando-se de crime de moeda falsa, quando for uma situação grosseiramente configurada, que esse crime, que ele se exaure lá no estelionato, que ele tem o objetivo do estelionato, a competência é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Tudo bem? Qual é o fundamento mesmo, Clério? Súmula 73 do STJ. Tudo bem? Quando a falsificação ela é inapta, quando ela não é suficiente para enganar a pessoa e ela não atinge a finalidade, já é a segunda dica que eu vou te passar. Nós temos fato atípico. Clério, mas o incauto, aquela pessoa que não tem o conhecimento, ela pode ser enganada? Eventualmente, gente, pode acontecer. Mas, em regra,
quando nós temos uma falsificação muito grosseira, que ela é inapta a enganar a pessoa, nós não podemos entender que isto seja tipificado ou que seja aceito. Nós estamos diante da tese do crime impossível, ok? Agora, e se nós estivermos, então, Clério, diante do princípio da insignificância, que ele também tira a tipicidade de vários outros crimes. Será que eles se aplicam aos crimes aqui de falsidade? Pois é. Vou te dizer o seguinte, a FGV ela pode tentar te pegar, mas se você assistiu esse vídeo, prestou atenção no conteúdo, ela não te pega. Por quê? Quando nós lembramos do princípio da insignificância, obrigatoriamente você tem que ter em mente quatro requisitos que você aprende lá nas séries iniciais. Não tem problema se você não lembra. Por quê? Eu vou te dizer agora nessa top dica. Quais são os 4 requisitos do princípio da insignificância? A mínima ofensividade, ou seja, que não deve ser tão grave, a conduta não deve ali atingir tantas pessoas, não deve ter um reflexo na sociedade tão grave aí. Deve haver a ausência de periculosidade, ou seja, quando não há violência ali no crime, não há periculosidade social, a forma que a gente chama. E quando há um reduzido grau de reprovabilidade, é uma conduta que não afeta tanta gente, portanto ela não deve ser punida, não merece uma punição, é melhor que seja dada uma orientação ali. E quando a gente tem uma inexpressiva lesão provocada, por exemplo, lá nos crimes de furto, quando alguém vai lá e eventualmente por um estado de necessidade, o furto famérico, alguma coisa do tipo, ele furta pequenos objetos de um grande patrimônio de uma pessoa jurídica, por exemplo. Aí nós temos a ideia da inexpressiva lesão da conduta. Então, quando nós olhamos para saber se vai aplicar ou não o princípio da insignificância nos crimes de falso, nós temos que lembrar da nossa conceituação. Qual é a objetividade jurídica dos crimes de falso? É proteger a fé pública. A fé pública é a crença de que os documentos são verdadeiros e que, por serem verdadeiros, mantêm o regular funcionamento da sociedade. Ora, se o crime de falso ofende o regular funcionamento da sociedade, a harmonia, o funcionamento, obviamente não se aplica o princípio da insignificância nos crimes de falso. Tudo bem? Pegou essa aí? Tenho certeza que você ou não sabia ou não tinha feito essa leitura considerando os requisitos do princípio da insignificância. Mas aqui nessa top dica você aproveita, aprende e pratica. Por quê? Se cair na tua prova, você vai passar, eu tenho certeza. E se você pegar um caso real na tua advocacia, na tua atividade do dia a dia, você também vai saber agora como trabalhar nessas questões, já sabendo que não aplica o princípio da insignificância, então você não vai gastar energia no teu escritório, não vai passar vergonha na frente do juiz, porque na hora que você for alegar o princípio da insignificância nos crimes de falso, aí de repente você pode ouvir aquela frase: doutor, você faltou nessa aula? Ou você não assistiu às top dicas do professor Clério? Entendeu? Então vamos lá. Para você que está aí até o final, eu vou te passar mais uma dica relacionados aí aos crimes de falso. Presta atenção. Você já ouviu falar no Instituto do Arrependimento Posterior? Pois é. Você acha que é possível a aplicação do arrependimento posterior nos crimes de falso? Ah, Clério, é sim, é possível. Por quê? Se a pessoa foi lá e cometeu um crime e se arrependeu, é sim possível, porque está lá previsto no início do Código Penal. Pois é. Presta atenção, gafanhoto. Não, mas não se aplica o arrependimento posterior nos crimes de falso. Por quê? Depois que você ofendeu a fé pública, não tem como voltar ao status quo ante. Então não se aplica o Instituto do Arrependimento Posterior, sobretudo porque são crimes formais, independe do resultado. Por exemplo, se você cometeu o crime de falsidade para prejudicar o direito de alguém, para obter vantagem e não conseguiu nem prejudicar e nem obter a vantagem, independentemente, o crime foi consumado. Então não se aplica o Instituto do Arrependimento Posterior aos crimes de falso. Tudo bem? Presta atenção.
Para que eu continue com essas dicas, para que eu continue com este trabalho, colocando à disposição de vocês conteúdos que podem estar na tua prova, principalmente nas questões dissertativas ou na peça processual, eventualmente até numa questão objetiva, quando é o caso da primeira fase, presta muita atenção. Você curte, se inscreve e compartilha. E vai lá no meu Instagram também, ó, vai lá e me manda um direct sobre os próximos assuntos que você quer que eu fale. Especialmente, eu estou montando esta lista específica dos crimes de falso. Comenta aí, pede aí, qual é o próximo assunto. Até mais, gente!